Bem-vindos, bem-vindos! Mais um dia de aprendizado, onde hoje falaremos sobre os influentes. Isso mesmo, se você está acompanhando a série dessa semana, estamos falando sobre maneiras de se comunicar em amor e aquele amor incondicional, aquele que não está esperando nada em troca. E nessa série dessa semana vamos falar, estamos falando sobre os perfis comportamentais. E nós já falamos sobre o dominante, hoje falaremos sobre o influente. E para quem ainda não está entendendo o que é isso daqui, no primeiro vídeo, eu falo um pouco sobre o perfil comportamental, o que cada um significa, faço um geral, explicando um pouquinho se a gente tivesse que separar as pessoas em grupos, como que essas pessoas elas ficariam ali distribuídas em 4 grupos diferentes, ok? Hoje falaremos aí sobre os influentes, e os influentes são aquelas pessoas sociáveis. É aquela pessoa que eu até me arrisco que se eles pudessem ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar, provavelmente eles teriam. Afinal de contas, os influentes eles são muito sociáveis, eles são muito extrovertidos, eles fazem amizade facilmente. Consequentemente, todo mundo se torna amigo. A propósito, dominante, quando o influente, quando ele vai fazer qualquer coisa na rua, ele pode demorar o que é feito, o que talvez um dominante faça em 10 minutos, o influente vai fazer em 1 hora, porque ele adora conversar, ele adora falar. E se ele encontra um amigo, encontra uma pessoa conhecida, é claro que ele vai ficar ali conversando um pouquinho, colocando o papo em dia. Então, olha só, vamos lá que eu quero dizer para vocês que o influente, o que significa esse influente? Significa como você se comunica. Esse é o fator da sociabilidade. Ele indica como que você lida com as pessoas e como que você as influencia. E muitas das vezes os influentes eles vão ter essa capacidade, eu falo que é essa habilidade de persuadir o outro. Isso mesmo, ele vai convencer você a fazer aquilo que ele quer, indo ali, eu falo que indo pelas beiradas, indo com muito jeitinho, porque ele vai te apresentar argumentos e, consequentemente, vai te apresentar também ele vai na conversa, então, consequentemente, ele vai conseguir aí ser muito mais persuasivo, muito mais influente para tomar algum tipo de decisão. Então, olha só, os influentes, que são essas pessoas mais sociáveis, é a maneira como você lida com as pessoas, significa o quê? Que ele é mais sociável e que os influentes, eles têm uma característica muito marcante, que é de ser muito otimista. Pois é, os influentes, às vezes, eles acabam vendo positividade em tudo, parece que sempre está tudo bom, ele está sempre sorrindo, porque isso é a marca registrada dos influentes. Eles ficam ali sorrindo para tudo. Parece que não existe problemas na vida do influente. Mas essa é a maneira como ele escolhe lidar com os desafios, com as dificuldades e principalmente com as pessoas, sendo otimistas, fazendo piadinha com tudo. Provavelmente, se você tem aquele amigo que perde um amigo, mas não perde a piada, provavelmente ele é um influente. Ele vai estar sempre tentando ali trazer um pouco de alegria, trazendo uma piadinha é, para os ambientes que ele está. E às vezes até sem fazer filtro. Ele vai fazer isso no ambiente familiar, ele vai fazer isso no ambiente profissional. Não importa quem, não importa quando, não importa como, ele vai sempre fazer uma piada, ele vai sempre trazer ali uma brincadeira com as coisas, com as pessoas. E isso tende a transmitir talvez uma falta de confiança, porque, consequentemente, o influente ele se perde, acaba se tornando um sem noção. E aí, às vezes, não é levado muito a sério naquilo que está falando, justamente por essa característica de ser muito brincalhão. O dominante, ele tem algo que o motiva ele, que é o reconhecimento social. Então, o influente, ele adora ser reconhecido em público, ele adora que tenha plateia para aplaudir aquilo que ele está fazendo. Consequentemente, o influente ele vai estar sempre buscando pessoas que o motive, que faça com que ele realmente se sinta reconhecido e valorizado de alguma maneira. A comunicação do influente ela é muito informal e muito pessoal. Como que ele chega? Talvez ele vai conversar com você dizendo assim, se o seu nome é Fernanda, por exemplo, ele vai chegar, ei Fê, tudo bem? Como você está? Ei Nandinha! Então ele vai inventar apelidinhos ali que faça com que, às vezes apelidos mais fofinhos, muito fofinhos ali, que cria uma intimidade, que cria uma proximidade. Porque o influente é assim,
ele gosta de ser muito mais caloroso, é aquela pessoa muito afetiva com os outros, é muito acolhedor com os outros. Então, ele vai ter essa tendência, ele vai ter essa característica de, se você acabou de te conhecer hoje, já está te chamando ali por um apelido, já criou um apelido carinhoso para se comunicar, para se relacionar com você. O influente, ele tem uma característica muito marcante, que é a criatividade e negociação. Os influentes, eles têm essa tendência de persuadir com muita facilidade, porque afinal de contas eles conseguem encantar os outros pela sua maneira de comunicar, pelo seu otimismo, pelo seu jeito de lidar ali com a vida, com as coisas. Então, consequentemente, ele consegue ter uma capacidade, uma habilidade de negociação muito forte. E são pessoas muito criativas. Eu falo que o mundo da imaginação vive na cabeça dos influentes, porque eles são muito criativos, então eles gostam de inventar coisas. Isso, consequentemente, traz ali uma harmonia, traz um equilíbrio para aquelas pessoas que vivem com o influente, que tem o influente na vida deles. A maneira como os influentes eles tomam decisões é de uma maneira muito emocional e muito rápida, às vezes até pelo impulso. E claro, se ele é movido pela emoção, ele vai tomar decisões pelo calor do momento. Ele não vai parar para pensar, ele vai tomar a decisão, tem que comprar isso agora, ele vai comprar pelo calor da emoção. Ele não vai tomar nenhuma decisão planejada, organizada e bem orientada. Ele não vai ter uma previsibilidade para fazer as coisas, ele vai simplesmente tomar uma decisão e pronto, doa a quem doer. Ele é muito voltado também para falar, porém o foco dele é na relação com as pessoas. Então, diferente do dominante, que tem o foco nas tarefas, o influente ele tem o foco nas pessoas. Então, consequentemente, o foco dele vai ser na relação com as pessoas. Ele vai ser muito simpático, vai ser muito comunicativo, vai ser muito prestativo, ele vai ser muito... ele se deixar por ele, todo dia é festa em casa, todo dia a casa vai estar cheia, porque ele gosta disso, ele gosta de pessoas, ele gosta de contato e ele ama conversar. É aquele tipo de pessoa que aumenta, mas não inventa. Para quê? Porque ele precisa sempre estar contando alguma coisa, ele precisa sempre falar alguma coisa, ele precisa sempre contar uma história, principalmente se sentir incluído. Então ele vai contar a história dele também num grupo onde ele estiver. E o influente, ele é muito cativante, né? Justamente por esse otimismo, por esse jeitinho dele de ser. Ele é muito cativante. É muito sorridente, ele interage com todo mundo com muita facilidade. Às vezes, já sai do supermercado, conhecendo metade da vida, de repente, da pessoa que estava só ali passando as compras, né? A pessoa que estava ali no caixa já se tornou amigo, porque ele simplesmente começa a conversar, começa a fazer amizade dessa maneira. O influente, ele não fica satisfeito apenas em ter um amigo, ele quer literalmente ser amigo de todo mundo, amigo do seu amigo, amigo do amigo do amigo. Então, ele quer ser amigo de todo mundo. E, consequentemente, ele acaba conhecendo muitas pessoas, fazendo muitos contatos. E se em qualquer lugar que ele esteja, ele vai conhecer alguém, você vai observar ele dando um tchauzinho, cumprimentando alguém mesmo que seja à distância. Tudo pro influente é uma festa, então para ele não existe tempo ruim, não. Ele ama sair, e geralmente é isso que recarrega os influentes. Ele dá um play ali, vamos sair? Vamos. Então, consequentemente, ele ama sair, ele ama fazer coisas ali que seja ligado com pessoas. Se vai para uma festa, o que é importante para ele é saber quem vai estar nessa festa. E aí ele já logo fica animado para estar lá, porque ele se diverte e ele gosta, às vezes nem pela festa, mas sim pelas pessoas que vão estar ali. Ele gosta de sair da rotina, então para o influente é muito cansativo todos os dias fazer a mesma coisa. Ele não gosta de viver uma vida muito monótona, ele gosta de ser imprevisível, então ele gosta de sair da rotina, ele gosta de novidade, ele gosta de algo novo para ele fazer. E isso muitas das vezes pode causar uma insegurança e uma instabilidade, afinal de contas, se alguém convive com um influente e o outro de repente é um dominante ou é uma pessoa mais conforme, ele vai ter dificuldade em compreender o porquê que essa pessoa está todos os dias querendo sair, todos os dias querendo fazer alguma coisa nova, todos os dias querendo fazer uma coisa diferente, e isso acaba trazendo uma consequência. O influente ele pode ficar frustrado porque nem todos os dias ele vai conseguir sair da rotina, e rotina deixa ele muito cansado, faz com que ele fique ali exausto do dia a dia. Então, olha só, influentes de plantão, vocês podem criar maneiras de fazer o seu dia ser diferente.
desde um simples café da manhã, desde um simples bom dia que você faz para si mesmo, você pode criar estratégias para sair da rotina. Nem sempre você precisa ficar estressado porque algo não está sendo diferente. Você está feito um robô, apenas repetindo, repetindo, repetindo a mesma cena. Então, olha só, comece a ser criativo, usar o seu poder da criatividade para fazer algo diferente. E se você lida com um influente na sua vida, faça o seguinte: proporcione para esse influente algumas maneiras que possa fazer com que ele saia da rotina. Seja escrevendo um bilhetinho, seja às vezes um café da manhã, que não precisa ser a mesma coisa todos os dias, que isso vai tornar a comunicação com o influente muito mais assertiva, muito mais interessante. Como o influente ele ama falar, ele ama reconhecimento, a maneira de fazer com que esse influente se sinta amado, fazer com que a comunicação com ele seja muito assertiva, é validá-lo em público. Mas observe bem o que eu estou dizendo, é a validação. Porque o influente, ele não gosta de ser reprovado na frente dos outros. Ele não gosta onde que ele está sendo exposto para os outros, ok? E se isso está fazendo sentido para você, deixe o seu curtir, se inscreva se você ainda não é inscrito para que você possa receber mais conteúdo como esse, ok? Eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários, escreve aqui para mim nos comentários, se você se identificou com o perfil influente, quais são os desafios que você mais enfrenta na sua vida por ter esse perfil influente, de não gostar de rotina, por ser muito brincalhão. Como você já enfrentou os desafios na sua vida? Seja no ambiente de trabalho, por você gostar de fazer uma piadinha, trazer alegria para o ambiente, muitas vezes não é muito bem aceito. Quais foram os desafios que você já lidou e como foi que você enfrentou eles? Escreve aqui para mim nos comentários para que eu possa entender um pouco melhor e ajudar você a gerenciar esses comportamentos quando isso acontecer e, claro, identificar quem é que gosta, quem é que vai gostar desse momento brincalhão, desse momento extrovertido, para que você também não fique frustrado num ambiente super chato onde você não pode ser você, porque afinal de contas é super importante você valorizar e reconhecer quem é você. Porém, é muito chato quando você tá o tempo todo fazendo piadinhas e não leva nada a sério. Então, estou aqui para ajudar você. E se isso fez sentido, escreve aqui para mim nos comentários para que eu possa ajudar você de uma forma muito mais assertiva. Curta, compartilhe, se inscreva para que você possa receber mais conteúdo como esse, para que você possa entender você e entender um pouquinho mais a importância de lidar com o jeito do outro. Assim construímos um mundo com muito mais empatia, com muito mais compaixão, com muito mais amor e, claro, com muito mais diversão. Afinal de contas, o influente ele gosta disso. Quero trazer aqui para vocês também que o influente ele gosta sempre de fazer as coisas de um jeito diferente. Ele gosta sempre de criar. Afinal de contas, se existe nas características do influente que ele é criativo e que ele gosta de sair da rotina, pode ser um arroz. Esse influente ele vai fazer de um jeito diferente. Um dia ele vai inventar fazer um arroz com brócolis, outro dia ele vai inventar de repente fazer um arroz temperado, vai inventar fazer um arroz com cenoura, com frango, ele vai inventar um jeito diferente de fazer o mesmo arroz. Um arroz branco, ele vai inventar moda, né? Porque o influente ele gosta disso, inventar moda, ele é muito criativo. Então, consequentemente, vai ficar muito chato se ele fizer a mesma coisa todos os dias, comer aquele arroz branquinho todos os dias. Ele não gosta muito, não. Então, consequentemente, ele vai inventar um jeito novo para fazer. E com isso, eu quero dizer para vocês assim, olha, ame os influentes, afinal de contas, a gente precisa de diversão, a gente precisa de pessoas que façam piadas, sim, que nos traga um pouco mais de leveza, afinal de contas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, todos nós lidamos com desafios e precisamos de pessoas que são mais extrovertidas, que são mais espontâneas e que são muito mais leves nesse sentido para fazer com que a nossa vida também se torne muito mais leve, muito mais feliz e agradável. Se você tem um influente aí na sua vida, fique sabendo que você precisa tirar ele um pouquinho da rotina e que a sua comunicação com ele precisa ser de uma forma atenta, porque ele gosta de falar, precisa ser de uma forma paciente e não cobre muito dele, afinal de contas, o influente, ele não é tão detalhista assim. Então, se você pede para ele para comprar alguma coisa, você precisa ser muito enfático no que você quer, porque senão ele vai se perder no meio do caminho. Amanhã falaremos um pouquinho mais sobre os outros dois perfis, que é o estável e o conforme. Um beijo e até amanhã!